Então vamos agora para o estudo da imersão de Yohanan. Então, para a gente entender um pouco sobre a imersão de Yohanan, é importante entendermos o serviço, o papel de Yohanan. E isso está profetizado em Malaquias 3, a partir do verso 1, diz assim: veja, que eu envio o meu malar, mensageiro, que abrirá o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu santuário Yahweh, a quem vós buscai. Sim, o malar, o mensageiro da Brit, aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Yahweh de Savaot, dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, ficará em pé, quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo refinador, o fogo de ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Então aqui fala sobre a purificação, O sabão dos lavandeiros fala da limpeza, do banho de purificação. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, para que possam trazer oferta a Yahweh de forma correta. Assim, a oferta de Judá e de Jerusalém, será agradável a Yahweh, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então a gente vê aqui como é sério essa vinda desse mensageiro que viria e prepararia o caminho de Yahweh, o mensageiro da aliança. Em Malaquias 4, verso 4 diz assim: lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, que lhe mandei em Horeb, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Vejam, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. E ele converterá, quer dizer, fará voltar. Esse é o papel da Teshuvá, do retorno. Ele converterá, fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E em Yeshayahu, Isaías 40, a partir do verso 1, diz assim: Yeshayahu, Isaías 41. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Elohim. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada. A iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão de Yahweh por todos os seus pecados. Voz que clama no deserto. Então agora vai falar da voz que clama no deserto, e Yohanan se revela como essa voz. Porém antes vem uma voz, um papel chamando: consolai, consolai o meu povo, falai benignamente a Jerusalém, que a sua iniquidade está expiada. Então é uma palavra de remissão, de remissão. E aí vem: voz que clama no deserto, preparai o caminho de Yahweh, endireitai no ermo, vereda a nosso Elohim. Todo vale será exaltado, aterrados. Então irá ser planilhado. E todo monte, e todo outeiro ou colina será rebaixado, abatido. Então aqui está uma figura falando da questão da humildade. Então de abater o soberbo, e exaltar o humilde. Então todos ficarão no mesmo nível, no mesmo plano.
E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então, essa voz que clama no deserto, né, essa sequência aqui, fará com que todos venham ser atingidos. Então, quer dizer, vai ser confrontados todos, tanto grandes como pequenos. Que foi o que Yohanan fez. Ele chamou a techuvá tanto aqueles líderes religiosos como as pessoas simples do povo. Verso 5: E a kavod de Yahweh se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca de Yahweh o disse. Então, Yohanan era essa voz que clama no deserto, com uma mensagem de conserto. Como era séria a imersão que ele fazia? Imagine, então, a seriedade da imersão no nome de Yahushua, o Mashiach, o Messias, e a imersão da Ruach HaKodesh, né? Então, aqui são profecias apontando da vinda de Yohanan, de uma forma, né, bem interessante. E aí, quando a gente chega nas Boas Novas, escritas por outro Yohanan, né, o Yohanan que escreve as Boas Novas, ele vai falar também do Yohanan o imensor. Vai dizer assim, verso 19. Então, Yohanan 1:19. E este foi o testemunho de Yohanan, quando os moradores da região de Erudá lhe enviaram a Jerusalém Kohanim e Leviim, quer dizer, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Então havia ali em Jerusalém, no meio dos Kohanim, dos sacerdotes, dos levitas, uma curiosidade de saber quem era Yohanan. Então, quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Mashiach, o Messias, o ungido. Verso 21. E eles lhe perguntaram novamente: quem és tu? Eliarro? Elias? Então eles perguntaram se ele era esse Eliarro que haveria de vir aqui na profecia. Só que Yohanan não sabia que ele era esse Eliarro profético que viria. Ele apenas sabia que era a voz que clama no deserto. Então ele não tinha assim uma completa um completo entendimento de quem ele era. Ele se identificava com aquele texto da voz que clama no deserto. Então ele respondeu: não sou. És tu profeta? Então profeta aqui está falando de algo que Moshe anunciou, que viria um profeta semelhante a ele. E eles esperavam esse profeta anunciado por Moshe, por Moisés. Então perguntou se Yohanan era esse profeta, e ele disse não. Bem, essa promessa de Moshe, de Moisés, que viria um profeta, está em Devarim, Deuteronômio 18, a partir do verso 14. Diz assim: porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Yahweh, teu Elohim, não permitiu tal coisa. Yahweh, teu Elohim, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, semelhante a mim. A ele ouvireis. Eis lhe suscitarei um profeta. Agora já no versículo 18, né? Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Com a morte de Moshe, de Moisés, e Yahushua, Josué, começa um cumprimento profético desse papel. Porém,
não de uma forma plena. Então se esperava ainda, aqui já estamos no primeiro século, quando esses judeus e Yehudim perguntam a Yohanan se ele seria o profeta, então eles criam que um cumprimento mais profundo da vinda do que Moshe tinha dito, né? Sobre esse profeta. Então, ali em Yahushua Josué, foi um cumprimento parcial. Bem, eu uso o termo Yahushua, não é convencional. Convencional é Yehoshua, com o E, né? Eu particularmente uso Yahushua porque acredito que na antiguidade a pronúncia do trigrama, que é a parte do tetragrama, pronunciava-se Yahu e não Ierro. Então por isso que eu utilizo dessa forma, mas já no período da Idade Média, quando foi registrada a vocalização já era Yehoshua. Então hoje se usa assim, Yehoshua, mas isso não quer dizer que sempre foi assim. Espero que a minha pronúncia dessa maneira não impeça você de analisar o contexto do estudo. Teremos um outro vídeo para tratar melhor sobre essa questão dos nomes, mas aqui vamos voltar ao assunto. Então havia essa promessa desse profeta e eles estavam esperando, e perguntou se seria Yohanan. Yohanan disse que não era este profeta aqui, porque esse profeta aqui aponta para o Mashiach, né? É o Messias, que também coincidentemente é o mesmo nome de Josué, né? É Yehoshua, né? Na pronúncia que eu uso, Yahushua. Bem, o nome Josué, né? Yehoshua, como está registrado já no período medieval, ele depois do cativeiro babilônico passou a ser usado também uma forma abreviada desse nome. Então Yehoshua é um nome extenso, Yeshua o nome resumido, né? Reduzido. E aí essa é o registro que se tem da vocalização já no período da Idade Média. Anterior a isso não tem vocalização registrada, porque se escreviam apenas as consoantes. Porém, há essa possibilidade de o início, em vez de ser pronunciado com o E, ser pronunciado como A, como a gente tem no termo Aleluia, que é louve a Yah, que é o início do nome Yahweh. Bem, mas isso a gente vai tratar num outro vídeo. Porém, só uma explicação, assim, um parêntese. Agora vamos voltar para Yohanan João, capítulo 1, versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho de Yahweh, como disse o profeta Yeshayahu. E os que tinham sido enviados eram dos Purushim, eram dos fariseus. Então lhes perguntaram, por que imerges, batiza, né? Faz tevilá, faz o banho, né? Lavas. Pois se tu não és um Mashiach, ungido, nem Eliarro, nem o profeta, então por que imerges, né? Banhas, lavas? Então, aqui é uma grande pergunta. Por quê? Porque aqui está claro que para os purushim, fariseus, para esses Kohanim, Levim, sacerdotes levitas, eles não estranhavam aquele banho, aquela imersão, né? Eles apenas queriam saber com que autoridade aquilo estava sendo feito. Por que eles não estranhavam? Porque aquilo não era algo novo, não era uma doutrina nova, uma nova prática, como as religiões vieram ensinar, como o batismo, uma criação aqui para
entrar em uma nova religião, para se tornar membro de um sistema religioso. E na realidade não era isso. Se fosse algo estranho, eles iam perguntar: e o que é isso que você está fazendo? Eles queriam saber a autoridade que ele tinha para estar fazendo aquilo. Então era algo que não era estranho para o povo das Escrituras do Eterno. Então eles perguntaram, né? Por que imerges? E não o que é isso que estás fazendo. Então isso é uma pergunta muito interessante. Em Matitiarro, em Mateus 21, 25 e 26, vai ser tratado sobre essa questão da autoridade, porque as pessoas vão questionar Yahushua sobre a autoridade, e aí ele vai questionar sobre de quem era a autoridade dada a Yohanan para imergir, se era dos homens ou se era de Elohim. E é claro que essa autoridade era de Elohim. Depois vocês conferem lá em Matitiarro, Mateus 21, 25 e 26, né? Versículo 25 e 26. Mas vamos voltar para o versículo 26 aqui de Yohanan de João, capítulo 1, versículo 26. Respondeu-lhes Yohanan: eu banho, lavo, realizo a imersão até Vilá em Maim, em água, né? Em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem depois de mim, mas era anterior a mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceu em Beit-Ania, atravessando o Iarden, o Jordão, onde Yohanan estava banhando, lavando, imergindo, né? Fazendo ali a Tevilá, batismo, né? No português é mais conhecido assim, apesar de que é tido uma conotação um pouco diferente. Verso 29. No dia seguinte, Yohanan viu Yahushua, que vinha para ele, e lhe disse: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Interessante que a Torá vai falar que o cordeiro do sacrifício também tinha suas entranhas lavadas em água, né? Era banhado ali em água. E o Mashiach, como cordeiro de Elohim, ele vai ser também ali banhado, imerso. Verso 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem, ainda assim ele era anterior a mim, porque antes de mim ele já existia. Não enquanto homem, né? Mas enquanto Adavar, a palavra de Yahweh. Pois no caso físico, Yohanan era mais velho, alguns meses, que Yahushua. Verso 31. Eu não conhecia, apenas sabia que ele seria manifestado a Israel. Para isso eu vim, a fim de banhar, imergir com água, né? Batizar com água, fazer até Vilá, no Maim. Embora Yohanan e o Messias fossem parentes, isso não quer dizer que eles conviviam juntos, até porque Yohanan tinha um estilo de vida diferente, né? Ali no deserto. Então não quer dizer que Yohanan estava mentindo, mas eles não conheciam, como muitos parentes que não se conhecem. Versículo 32. E Yohanan deu testemunho dizendo: vi Aruach descer dos Chamaim dos céus como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me enviou a banhar, a imergir em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer Aruach, o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que imergirá na Ruach HaKodesh. E eu vi, e já vos dei testemunho, de que esse é o Filho de Elohim. Então,
é interessante que aqui Yohanan fala que ele tinha uma palavra profética, né? Que o pai que enviou Yohanan em Meji havia dado uma palavra para ele identificar o seu filho, né? O filho de Elohim, aquele que ia emergir na Ruach HaKodesh. O sinal era que ele iria ver descer a Ruach, e sobre ele, sobre a pessoa, iria essa Ruach descer e permanecer. Por quê? Porque isso é o que está em Yeshayahu 11, em Isaías 11, a partir do verso 1, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, de Ishai, né? De Jessé, que é da onde veio Davi, né? Pai de Davi. Então, desse ramo de Jessé, de Ishai, do tronco de Jessé, virá um ramo, que aí é o Mashiach. E das suas raízes brotará um renovo, Netzé. A Ruach de Yahweh repousará sobre ele. Então aqui é o sinal profético. A Ruach de sabedoria, de entendimento, a Ruach de conselho, de poder, a Ruach de conhecimento e de temor de Yahweh. Então aqui fala, né, 7 referências, né, aqui a Ruach. A Ruach de Yahweh, a Ruach de sabedoria, de entendimento, a Ruach de conselho, a Ruach de poder, a Ruach de conhecimento e a Ruach de temor de Yahweh. Então, esses 7 aspectos da Ruach, a gente também vai aparecer lá no livro de Revelação, né, de Apocalipse, falando das 7 Ruhot, os 7 espíritos de Elohim. Então, na verdade, são esses aspectos da Ruach, né? Está aqui descritos em Yeshayahu. E a Ruach desceu sobre ele, repousou sobre ele, permaneceu. E em Apocalipse 3:1 diz assim, né? Apocalipse, Revelação, né? O livro de Revelação 3:1. E ao Malar da Kehilá que está em Sardes escreve, né? Ao mensageiro da Kehilá escreve: isso diz o que tem as 7 Ruhot de Elohim. Então, que tem, ele possui, repousou sobre ele, ficou, permaneceu, né? E as 7 estrelas, né? Kohavim. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então essa aqui foi uma palavra para Sardes. Mas aqui queremos destacar que a Ruach desceu sobre Yahushua e aí permaneceu. E aqui traz a palavra dizendo que ele tem as 7 Ruhot de Elohim. Nós acabamos de ver, né? Que em Yeshayahu 11, de 1 a 2. Então aqui a gente aprendeu um pouco sobre esse chamado de Yohanan, ali profetizado, e em Malaquia e em Yeshayahu, e aqui o anunciador das boas novas, o outro Yohanan, escreve sobre este Yohanan, o emissor. Nós agora vamos avançar um pouco vendo o paralelo, né, mais uma narrativa, agora já em Matitiyahu, em Mateus, sobre esse papel que Yohanan, o emissor, fazia. Bem, então vamos estudar agora Matitiyahu 3 sobre a imersão realizada por Yohanan. Então, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias foi chamado Yohanan, o lavador, o imersor, né? Então, Yohanan Hamatvil. Então, Yohanan, o imersor, aquele que realizava a Tevilá. E clamava no deserto de Erudá. Então ele estava no deserto ali clamando, dizendo: fazei techuvá, quer dizer, retornai ao Eterno em arrependimento. Então fazei techuvá em suas vidas, porque é oferecido vir o reino dos céus, o Malchut Hashamayim, né? Então é oferecido vir, trazido para perto o reino do Shamaim.
Então, em algumas traduções, né, o reino dos céus está próximo, está perto. Então aqui, veja, até Vilá, que é a imersão, o batismo, era para ser realizado dentro desse contexto de se fazer techuvá, porque o reino estava próximo. Então, para se entrar no reino. Infelizmente, muitos deturparam o sentido da imersão e quiseram colocar como um sentido para entrar numa instituição religiosa, para ser membro de uma instituição religiosa. E isso está errado, não é essa boa nova, é as boas novas do reino. Então, quando essas boas novas do reino for pregado por testemunha a todas as nações, virá o fim. Então, é as boas novas do reino, não é as boas novas da instituição religiosa. Então aqui era porque o reino estava próximo. Então era necessário fazer techuvá, era necessário retornar, né, em obediência ao Eterno, porque o Eterno havia deixado ali os seus mandamentos, sua lei. Como todo reino tem a sua lei, e essa lei estava sendo descumprida. E aí, com a chegada do reino, então, isso poderia trazer punição, juízo sobre aqueles que estavam desagradando ao Eterno, em desobediência. Então aqui é um chamado ao arrependimento, a techuvá. Se arrepender de quê? Né? Se arrepender de quê? Do pecado. E quem que define o que é pecado? Não sou eu, não é você, são as Escrituras, é a Torá. Ela vai definir o que é pecado. A gente vai ver isso mais adiante. Então, aqui era um retorno à obediência aos mandamentos, obediência ao Eterno, né? Um retorno, isso que é o arrependimento. Verso 3: porque este é o anunciado pelo Hanavi Yeshayahu, pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahweh, endireitai no deserto um caminho para o nosso Elohim. Ora, Yohanan usava uma veste de pelos de camelo. Então, antes de a gente entrar nesse tópico, aqui o 3, né, que era a profecia de Yeshayahu, fica claro aqui aquilo que eu li antes, né, que é um cumprimento daquela profecia de Yeshayahu. Então, naquela primeira vinda do Messias, porque o Messias veio em nome enviado pelo Pai, então o representa, não é isso? E ele retornará. Então, nesse retorno, quando o Messias voltar, há novamente uma necessidade de convocar o arrependimento. Então o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Verso 4, né? Ora, Yohanan usava vestes de pelos de camelo. Então se vestia com roupas feitas de pelo de camelo. É bom a gente fazer um parêntese aqui, que muitos filmes retratam Yohanan como um homem pré-histórico, assim, de uma forma assim terrível. Descaracterizam, colocam ele parecendo um homem das cavernas, se vestindo com um pedaço de couro. Não é isso que o texto diz. Diz que ele se vestia de roupas feitas de pelo de camelo, não é do couro do camelo, é de pelo. Então o que acontece? O camelo, ele tinha partes do corpo que produziam muito pelo. Aquele pelo era tirado, era fiado, era tecido ali os novelos, né, os fios, e daquilo ali eram confeccionadas roupas, túnicas, com aquele fio muito resistente. Então, bem adequado ao trabalho que Yohanan estava fazendo. Então, dessa maneira. Então ele usava túnica, só que túnica feita com pelo de camelo. Não era de pelo de ovelha ou de linho, era de pelo de camelo. E um cinto de couro na cintura. Aí sim era de couro, mas era um cinto, não era uma roupa de couro, né? Então muitos pintam Yohanan como, às vezes, tem uns filmes que parece que é um maluco falando, né? Um maluco. Mas não é. Aqui ele Yohanan, ele é um Kohanim, um Kohen, ele é um sacerdote, ele é da casa de Arão. Então, provavelmente ele
deveria ter ocupado o papel de sumo sacerdote, de corregedor, mas devido à corrupção que havia no templo, as coisas não foram dessa maneira. Mas aprove ao Senhor levantar e ordenar ali no deserto e clamar. Então era um homem de muito respeito, muito admirável. Infelizmente, rebaixado pelos filmes, né, pelas representações, para desfazer da sua figura. E a sua figura é tão importante que o Messias exalta, né, o papel de Yohanan. Bem, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele tinha um jejum, ele tinha se abstido de alimentos, vamos dizer assim, de carnes, de pães. Então essa alimentação dele limitada é um tipo de um jejum, ou seja, é uma restrição alimentar. Ele fez uma restrição alimentar, como Daniel fez a sua restrição, que durante um tempo ele não comeu nada agradável, né? Então ele comeu somente o necessário para a sua sobrevivência. E aqui ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse mel silvestre, provavelmente mel de tâmaras. Então ia ter com ele os de Jerusalém, de Jerusalém, e de toda Yehudá, da Judéia, de toda a redondeza do Iarden, do Jordão. E era por ele banhados, lavados, imergidos, né, imersos no rio Iarden, rio Jordão. Recebiam ali até Vilá, né? Ele usava ali o Iarden como um Mikev Maim, um ajuntamento de águas. E ali era imerso, confessando os seus pecados. Então, aqui a gente vê outro aspecto da imersão, que é a confissão de pecados. Então, a pessoa tem que estar em techuvá, em verdadeiro arrependimento e em confissão de pecados. Bem, e aí a gente, para entender o que é pecado, a gente tem que ir para a Torá. Então, o problema muito de hoje é que ao aquerrilá, né, a congregação, se afastar da lei, se afastar da Torá, acaba não sabendo bem o que é pecado. E acaba, muitas vezes, entrando doutrinas de homens para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Enquanto que o Eterno já havia falado, né? Nós sabemos que a Torá, ela não nos salva, mas ela nos ensina. Então o termo Torá é ensino. Foi traduzido como termo lei, mas é ensino. Bem, no verso 7, a gente está em Matitiarro 3, Mateus 3, 7 vai dizer: mas vendo ele muito dos purushins e dos tzeduquins, que é fariseus e saduceus, que vinham ao seu banho, a tevilá, né, sua imersão, batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes informou a fugir da ira vindoura? Então, aqui fala de uma ira que viria, um juízo, né, mitspá, o juízo que viria, e ele traz uma palavra de repreensão para esses filhos de víboras. Eles eram filhos de víboras. Então ele confronta aqui esses purushins, tzeduquins, muitos deles líderes religiosos. Então o fato de fazer imersão de forma ritual, sem techuvá, não livraria a pessoa do juízo. Então, vir fazer a imersão de uma forma ritual, de uma forma vazia, sem techuvá, não vai livrar ninguém do juízo, da ira vindoura. A verdadeira techuvá não é um sentimento de tristeza por ter feito algo errado, não é um remorso, mas é uma decisão acompanhada de práticas que demonstram a determinação de mudança, que é produzir frutos dignos de techuvá, de arrependimento. Então, por isso, no verso 8 ele diz: produzir, pois, frutos, isto é, gere resultados, frutos dignos de arrependimento, para comprovar a techuvá, né, o retorno.
E não quereis dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu lhes digo que mesmo dessas pedras, que a palavra pedras no hebraico é abanim, Elohim pode suscitar filhos a Abraão, que é banim. Então, veja como é interessante isso no hebraico. Que aqui há um jogo de palavras. Pedras e filhos se escrevem praticamente iguais. A única diferença é que a palavra pedras tem uma letra a mais no início, que é o Aleph, né? Que a gente, ao traduzir, coloca o A. Então é o Abanim. E filhos é Banim, sem o A. Então pedras, Abanim. Filhos, Banim. Então a diferença aqui é de uma letra. Então, aqui um trocadilho, né? Elohim pode, das pedras do Abanim, suscitar Banim, filhos. Né? Aqui é só retirar uma letra. E aí, pedras vira filhos. Então, muito poético, um jogo de palavras aqui muito interessante isso, mas isso aqui vai estar no hebraico, né? No grego não vai ter isso. É óbvio que Yohanan ali não estava conversando em grego, então muitos vão querer se aprofundar no grego para tentar entender algo que é uma revelação daquilo que foi em hebraico, né? Então, para você ver como o Principado da Grécia tem atuado na Kehillah. Não é à toa que os seminários de teologia, uma das cadeiras, uma das matérias é o grego, como que se a revelação tivesse sido entregue no grego. Então, eu particularmente não acredito que as boas novas, os evangelhos tenham sido escritos no grego, mas isso aí é uma discussão, né? Muitos acreditam que sim, que escreveram no grego, mas independente de se ter sido escrito isso aqui ou não no grego, o importante é que isso aqui não foi dito no grego, né? Isso aqui foi dito na língua de Yohanan para os Purushim, para ali os Tzedukim. Então, ele falou ali em hebraico. E a gente precisa entender no hebraico. Isso é muito curioso, porque, por exemplo, as pessoas vão perguntar ao Messias, né, qual era o principal mandamento, e ele vai falar do Ahavá, do amor, né? Amarás a Yahweh, né? Amará ali. E ele cita o principal mandamento, ele vai citar o texto da Torá, que é escrito por Moshe, né? Moshe não escreveu em grego, Moshe escreveu em hebraico. E ele ali cita, né? Amarás a Yahweh, teu Elohim. E ao citar aquilo ali, ele usa o termo Ahavá, que é amor no grego, no hebraico. Mas aí muitos pregadores vão querer explicar o amor no grego, no ágape, e aí vai falar diversos tipos de palavras no grego para amor, e aqui existem filéu, eros, mas que nesse texto então foi falado ali ágape. E isso tudo é uma falácia, porque o Messias não cita texto produzido por gregos. Ele vai citar ali, um texto da Torá de Moshe, e é um texto hebraico, e ele vai falar de Ahavá. Então, se a gente procurar saber o que é ágape, a gente tem que saber o que é Ahavá, né? Então, esse distanciamento das raízes da fé vai cair vai trazer uma nova... qual é o propósito do inimigo? Mudar o foco. Deixar o foco de uma cultura baseada na escritura, com alguns problemas que o Messias vai ali apontar, para uma cultura totalmente pagã, porque ao se estudar uma língua, a língua não é apenas uma língua, a língua é a cultura, é o que se crê. E por isso que o Principado da Grécia, em sua cultura, sua forma de pensar, tem se perpetuado nessas gerações, e grande responsabilidade da teologia
por manter esse engano do grego. Então, ainda que algum escritor da Brit Hadashah tenha escrito algo em grego, que eu não acredito, eu acredito que foram nas línguas hebraico e aramaico, a gente, para ter um entendimento, a gente teria que entrar dentro da cultura da escritura, e a cultura da escritura é em hebraico. Bem, mas isso a gente pode tratar em outro estudo, mas aqui vai ficar claro que esse jogo de palavras, né, essa conversa em hebraico muito rica, e isso se perde no grego. No grego não vai ter esse trocadilho de pedras com filhos. E aí no verso 10 ele diz: mas eis que está posto o machado à raiz das árvores, pronto para cortar. Isso que quer dizer: toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então ele não diz que a árvore não iria produzir fruto. Existe árvore má, mas ela produz, ela dá muitos frutos, mas muitos frutos doentes. Então aqui está dizendo: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então tem pessoas que estão avaliando pela quantidade de frutos. Então se aquela árvore ela dá muitos frutos, então é uma árvore abençoada. Mas não é pela quantidade de frutos que tem na árvore, é pela qualidade dos frutos. Então mesmo que ela tenha muitos frutos, mas os frutos são doentes, ela é uma árvore má e deve ser cortada e vai ser lançada no fogo. Será cortada e será lançada no fogo. Agora, a árvore boa, possa ser que ela nem produza tantos frutos, mas os frutos que ela produz é bom fruto. Então, o Eterno, ele não usa esse conceito que estão muitos aí utilizando equivocadamente. Então aqui o machado está posto ali à raiz dessas árvores. As árvores que não produzem bom fruto é cortada e lançada no fogo. O verso 11: eu na verdade realizo a imersão, o banho, a tevilá, em Maim, no ajuntamento das águas, por causa da techuvá, então para o retorno ao Eterno. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu não sou digno de levar-lhes as sandálias. Ele lhes trará a tevilá, a imersão, o batismo, o banho, na Rua HaKodesh e em fogo. Então aqui fala de duas imersões. E então aqui fica claro o chamado de Yohanan para a techuvá. Bem, a sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, que nunca se apaga. Então nós já falamos sobre essa questão do fogo, que o fogo vem para queimar essa árvore que não produz bom fruto e para queimar a palha. Porém, há um sentido aqui especial nesse verso 12, que nós vamos abordar com mais detalhes agora. Matitiahu 3 e o verso 12 que diz: a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Que eira que ele estava aqui falando? A eira aqui é uma parábola, é uma referência ao Beit HaMikdash, a casa da santidade, a casa separada do Eterno, que a gente chama templo. Por quê? Porque justamente o Beit HaMikdash, o templo, a casa para o nome do Eterno, foi construída na eira de Araúna, uma eira. E aquela eira tinha sido adquirida pelo rei Davi. Isso está escrito em 2 de Samuel 24, capítulo 24, o verso do 16 ao 25. Então depois você pode conferir isso em 2 de Samuel 24, do verso 16 ao 25.
E foi justamente nessa eira, né, ali, que Davi adquiriu, que Salomão, vai edificar ali o Beit HaMikdash, então a casa para o nome do Eterno. E isso também pode ser visto em 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 22, e em 2 de Crônicas 3, 1. Então, 1 de Crônicas 21, 22, e 2 de Crônicas 3, 1. Então, quando Yohanan disse que o Mashiach, né, o ungido, viria, que ele viria com a pá na mão para limpar a eira, então para trazer uma limpeza ao Beit HaMikdash, ao templo, porque o templo havia sido contaminado. O templo havia se tornado um covil de ladrões. E aí ele iria recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimará no fogo, que nunca se apaga. Então é uma palavra de juízo, de separar, o princípio separador, né, entre luz e trevas, entre aquele que serve e aquele que não serve. Infelizmente, essa palavra que era para ali o Beit HaMikdash, o templo, não se aplica apenas ali. Ela vai se propagando ao longo do tempo, inclusive para a nossa geração, onde a Kehilá, a congregação, né, o pessoal usa muito o termo igreja, mas igreja como vem do grego, e eu prefiro usar, né, a palavra Kehilá, congregação. Bem, então, hoje muitas vezes na congregação existem muito desse covil de ladrões. Essa sujeira, essa profanação, muita palha. Só que quando você ali aperta, não tem a semente dentro. É só aparência, só casca. E o Senhor traz uma palavra que sua pá está na mão e ele limpará a sua eira. Então naquele período ali, o sacerdócio, os sacerdotes, os Kohanim, estavam muito contaminados, fora de um propósito eterno. Então tinha uma aparência de religiosidade, líderes religiosos, porém eram palhas, e muitos deles eram palhas. Tanto que Yohanan era um Kohanim, era da casa de Arão, era um Kohen, um sacerdote, era da casa de Arão, e não estava lá no templo, não estava compactuando com aquela imundícia, aquela sujeira que tinha se tornado. Ele tinha ido para o deserto, e ali as pessoas vinham até ele, e isso provocou muitos ciúmes. Quando a gente lê ali Flávio Joséfos, o historiador, né, judeu, ali no primeiro século, a gente vê como a função do corregador, do sumo sacerdote, era muito uma função política alinhada com Roma, era muito para representar os interesses de Roma. O homem da casa de Arão, que foi cheio da Ruach HaKodesh desde o ventre da mãe, naquela geração, foi Yohanan. Então, pelo princípio espiritual, ele seria o corregador. Porém, devido àquela corrupção, quem estava lá, muitos eram palhas. E Yohanan então estava lá no deserto. Infelizmente, hoje, muito dessa estrutura que está aí, ela se tornou covil de ladrões. Por isso que hoje muitas pessoas como Yohanan estão se afastando desse sistema, dessa estrutura, desses lugares, e indo para os desertos para levar uma palavra de confronto. Vai confrontar lá no deserto. E Yohanan estava lá fazendo esse confronto, uma voz que clamava ali no deserto. Então as pessoas que iam atrás de Yohanan iam atrás da unção da sua palavra, do seu chamado ao arrependimento.
não ia para buscar conforto, não ia para buscar templos suntuosos, não ia para buscar um lugar como muitos hoje buscam, com ar-condicionado. Naquela época, claro, não existia. Estou falando que ele deixa aquele contexto suntuoso do templo e ele vai para um contexto de privações ali no deserto. E as pessoas que iam porque realmente tinham fome, tinham sede da verdade. Muitos hoje eles estão com essa fome, com essa sede de verdade. Eles não estão mais sendo convencidos com templos suntuosos, de piso de granito, de ar-condicionado, com toda uma estrutura, um mega show, um mega palco, muitas luzes, muita fumaça, mas sem a kavod do eterno. Então muitos estão indo lá para o deserto. Então são saindo dessa estrutura contaminada. E aqui foi uma palavra ali de juízo. Bem, no verso 13 diz assim: então veio Yahushua da Galileia ter com Yohanan junto ao Yarden, ao Jordão, para receber a Tevilá, a imersão, o banho, para ser banhado por ele, lavado por ele. Esse é o entendimento. Mas Yohanan o impedia, dizendo: eu é que preciso ser lavado por ti, ser imerso, receber a Tevilá, o batismo. E tu vens a mim? E Yahushua, porém, lhe respondeu: aceita agora, porque assim nos convém cumprir toda a tzedakah, toda a justiça, tudo o que a justiça exige. E aí ele aceitou. E aí é interessante que essa expressão assim nos convém, no hebraico indica uma obrigação ligada à lei. O Senhor ordena que todo sacerdote, quando ele completasse 30 anos, quer dizer, todo descendente da casa de Arão, quando completasse 30 anos, eles deveriam então serem lavados para assumir o sacerdócio. Então, pela Torá, Yahushua já havia atingido a idade certa para começar o seu serviço. Essa idade certa, dos 30 anos, está em Números 4, capítulo 4, versículo 3. Em Bab Midbar, 4:3. Então, Yahushua, como corregador da ordem de Melquisedeque, corregador é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele vai ali receber a sua Tevilá para assumir então o seu sacerdócio. Então é um cumprimento de um princípio espiritual que ele ali vai realizar. E aí o verso 16 diz assim: e recebendo a Tevilá, a imersão, sendo lavado, sendo imerso, batizado, e Yahushua saiu logo da água do Maim. Então ele saiu logo ali das águas do Maim. E eis que se lhe abriram o Hashamai, os céus, e viu Aruach de Elohim descendo como uma pomba e repousou sobre ele. Então, isso aqui nós conversamos muito sobre aquele texto lá de Bereshit, de Gênesis 1, e também do textos relacionados ao dilúvio, a partir de Gênesis, Bereshit 6. E aqui a gente vê isso, que logo que ele saiu da água, eis que se lhe abriram os chamaim e viu Aruach de Elohim. Aruach de Elohim desceu e repousou sobre ele. Isso aqui é muito interessante. Então, lembra que eu falei ali da água que cobriu a terra terra estava toda coberta, porém Aruach de Elohim se pairava, se movia sobre a face das águas. Então, quando as águas foram divididas, então apareceu o elemento a terra seca. Então a terra ela sai dali das águas. Então ela entra então nessa dimensão aí
da Ruach. Então aí essa conexão entre as águas e a Ruach de Elohim. E aí em seguida diz assim, o verso 17: E eis que uma voz do Chamaim, dos céus, dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo, em quem me agrado. Então a gente viu lá também quando a gente estudou sobre Noé. Então quando eles tinham a água do dilúvio ele tinha secado, e ali o Senhor, então a terra então já estava seca, enxuta. O Senhor fala para ele, né? Vem então a voz e diz para ele sair da arca, né? E aí ali estabelece ali com ele, né, aquela aliança. Então temos que estar assim atentos. Nossa imersão, né? O nosso Pai, ele quer nos falar. Então a gente precisa estar, né, ligado com o trono, com o Pai. Essa conexão então, né, de sair das águas e entrar na Ruach. E isso estava muito claro para os Talmidim, para os discípulos do Messias após a ressurreição, porque eles entenderam, né, que eles tinham sido imersos nas águas e que agora viria a imersão na Ruach. Então é uma sequência aí muito interessante. Bem, então essa é uma reflexão aqui com base em Matitiahu, né, em Mateus, mas o livro de Marcos também vai falar sobre Yohanan imergindo as pessoas, e nós vamos estudar sobre a imersão, né, o banho teve lá, o batismo que Yohanan realizava, narrado agora por Marcos, né, escrito ali por Marcos. Então está em Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Ele começa com uma palavra similar a Bereshit. Bereshit é assim como começa as escrituras lá em Gênesis, no livro de Bereshit. Então lá é Bereshit, né? No princípio criou Elohim os céus da terra. E Marcos vai começar em Reshit, quer dizer princípio da Bessorá, né? Da boa nova de Yahoshua HaMashiach, filho de Elohim. Então ele agora vai começar a tratar de um outro princípio, o princípio da boa notícia, da boa nova de Yahoshua HaMashiach, filho de Elohim. Está escrito no profeta Yeshayahu, que é o profeta Isaías: Veja, eis que envio ante a tua face o meu malá, o meu mensageiro, que há de preparar, né, o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahweh, endireitai as suas veredas. Então nós lemos isso, a profecia, né, aqui se cumprindo em Yohanan. Foi por isso que apareceu Yohanan Hamatviu, né, o lavador, o imensor, né, o batista, no deserto, proclamando a Tevilá, o banho, né, a imersão, de techuvá, de retorno, de arrependimento, para a remissão dos pecados. Então veja a conexão da Tevilá, da imersão, para a remissão dos pecados. Então há uma conexão aqui muito forte. O arrependimento, a techuvá, é uma atitude que nos prepara aí para recebermos, né, a remissão dos pecados. Além disso, é importante também a gente destacar aqui no verso seguinte, verso 5, diz assim: saíam a ter com ele toda a terra de Erudá, todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele lavados, emergidos. Ou seja, eles entravam em Tevilá, no rio Iarden, no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui vinha muita gente de diversas partes ali, né, de Israel, para ser imersa. Aqui fala normalmente da confissão do pecado, aqui fala no rio Iarden, né, ali no Jordão. E aí vai falar da veste de Yohanan, vai falar que ele comia gafanhotos, mel silvestre. E aí ele vai falar que viria aquele que imergiria na Ruach HaKodesh. No verso 10 vai dizer o seguinte: e logo, quando saía da água, que foi quando, né, Yahoshua foi imerso, e logo que saía do Maim, viu Hashamayim, né, as águas superiores, os céus se abrirem, rasgarem-se, e a Ruach
qual pomba a descer sobre ele, e ouviu-se dos chamaim dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente Aruar o impeliu para o deserto. E ali no deserto ele vai travar ali aquela guerra ali contra Rassatã, no período que ele vai estar ali sendo tentado. E é interessante aqui esse papel do deserto, né? Yohanan estava ali clamando um deserto. E o Messias também foi impelido pela Arua para o deserto. Quando a gente vai ler Guiliana, Apocalipse, o livro de Revelação, a gente vai ver que há um ser maligno que está no deserto. E ali fala sobre a Babilônia. A Babilônia, então vai dizer a grande meretriz, que estava ali no deserto. Então aqui há um confronto. Yohanan e a Babilônia. A Babilônia, vestida de vestes caras, com joias. E Yohanan com roupas feitas com pelo de camelo. Então aqui há um confronto entre esses dois. Isso, quando a gente tiver a oportunidade de estudar o livro de Revelação, a gente pode aprofundar mais. Mas aqui a gente vê os dois paradigmas. A gente vê o paradigma de Yohanan e o paradigma da Babilônia. E hoje, muitas vezes a gente olha para a estrutura eclesiástica, né, para a igreja, e muitas vezes a gente vê não o reflexo de Yohanan, mas o da grande prostituta de Apocalipse, a qual mercadeja ali, ela vende, ela faz um mercadejar da fé com dois itens principais. Ela faz mercado do seu corpo, porque ela é uma prostituta. Ela mercadeja com o corpo e ela mercadeja com o vinho. Então, o corpo e o vinho, isso nos deve lembrar algo. Então, ali há uma profanação, né? Uma profanação ali da fé, um mercadejar da fé. Ela faz um comércio do corpo e do vinho. Então, ela faz... Quem é o corpo? O corpo representa o corpo do Mashiach lá, só que ali não é a verdadeira. Então, ali é um sistema adúltero, né? Um sistema corrompido, né? Mas que quer se colocar, né, no lugar da rainha, no lugar da esposa do cordeiro. Mas em um outro momento, né, oportuno, a gente pode, quem sabe, estudar isso. Bem, e aqui o Messias foi impelido ali para o deserto, e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Rassatã. Então não foi só aquelas 3 tentações, ali foram tentações que foram escritas, que resumem bem o período. Mas ele estava ali 40 dias sendo tentado por Rassatã. Estava entre as feras, e os mensageiros, os malahim, o serviam. Então, não pense que após a imersão, né, tudo flores, né? Após a imersão, Aruar, né, nos leva ao deserto, e existem provas, existem testes. E mais que a gente não fique desanimado, mas a gente já tenha certeza que agora é diferente, porque agora nós estamos indo levados pela Arua, e os malahim nos servem, né? Estão ali conosco. Então isso é importante a gente meditar um pouco sobre isso aqui em Marcos. Bem, então essa foi a nossa reflexão da imersão de Yohanan por Marcos. E aí nós vamos entrar agora no próximo bloco, que é a imersão feita por Yohanan, narrada então por Lucas, que vai estar lá no capítulo 3. Então, enquanto você aí pega capítulo 3, versículo 3, para que a gente possa começar então essa nova análise aqui do assunto. Vamos agora tratar sobre a imersão realizada por Yohanan, narrada por Lucas, em Lucas 3, a partir do verso 3. E ele percorreu toda a redondeza do Iarden, pregando o banho, a imersão, até Vilá de Techuvá, de retorno a Elohim pelo arrependimento,
para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do Navi e Eshaiahu, do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho de Arra, endireitai as suas veredas. Então vejam que os escritores vão testemunhar sobre a vinda profética de Yohanan, que Yohanan veio como um cumprimento ali profético. E aqui vai falar algo interessante, que é o verso 5: todo vale se encherá, né, será aterrado, e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então aqui vai trazer ali uma palavra de nivelar, né? Nivelar todos. Então não vai privilegiar os que são mais altos, né? Os líderes. Não vai ser uma palavra para poupar os grandes, né? Será uma palavra para trazer aqui um nivelamento. E esse nivelamento, inclusive, vai atacar a questão social, que aí as pessoas não queriam de jeito nenhum, né? Falar espiritual é muito bom, mas quando mexe na questão dos bens, na questão de ajudar o próximo necessitado, pobre, repartir com aqueles que não têm. Não estou falando aqui para encher de dinheiro instituição religiosa, estou aqui falando do que Yohanan trouxe, que era repartir o pão, né? Você que tem 2 túnicas, dê uma que não tem, você que tem comida, faça o mesmo. Então aqui estava falando em ajudar os necessitados, não esses líderes religiosos que andam aí na opulência, no luxo, né? Então ele trata aqui de de um equilíbrio. Os vales que estavam lá embaixo, eles subiriam, né? Seriam aterrados. Os montes que estavam lá em cima, eles seriam abaixados. E aí eles vão então se encontrar, né? E tudo que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então aqui é uma palavra de correção, de techuvá. E toda a carne verá a vida que vem de Elohim. E Yohanan dizia, pois, às multidões que saíam para receber a Tevilá a imersão por ele. Veja, essas pessoas vinham de longe, em vez de elas estarem procurando lá o templo de Jerusalém, cheio lá de peças com ouro e tantas coisas, elas começaram a fazer um caminho diferente e ir lá para o deserto. Isso irritou a muitos religiosos, né? Mas essas pessoas estavam indo ali, né, ou para ouvir essa mensagem. Veja, elas se andaram tanto, mas Yohanan não alisava, vamos dizer assim. Ele dizia logo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos que comprovem a techuvá, o retorno em arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos, temo por pai Abraão. E aí nós já tínhamos visto isso lá no texto de Matitiarro, né? E aí ele vai falar do machado. E aí quando ele traz essa palavra de juízo, e vai dizer que, no verso 9, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é derrubada, então ela vai cair, a Babilônia vai cair, e lançada no fogo. Então é isso que Yohanan vai ver lá, a Babilônia, ela cai e ela queima no fogo. Então ela vai ser imersa, batizada lá no fogo. Algo perguntou às multidões: que faremos, pois? Então hoje é a pergunta que nós devemos fazer, porque o Senhor disse para o povo dele que está na Babilônia: sai do meio dela, povo meu, porque a Babilônia ela vai ser derrubada e ela vai ser queimada no fogo. E aí essas pessoas aqui perguntariam a Yohanan: que faremos, pois? E aí Yohanan vai confrontar a atuação de Mamon nessa geração. Então aquela geração que Yohanan veio, ele confronta Mamon. E na primeira vinda ali do Messias. E agora na volta do Messias a gente vê um grande assolar de Mamon no meio do povo do Eterno. A gente vê ali no livro de Revelação de Apocalipse como a Babilônia estava envolvida com mercadejar, né, com as riquezas.
com acúmulo de riquezas, a ligação dela com os reis, né? E aqui Yohanan vai confrontar Mamon, a avareza na vida dessas pessoas, e vai combater as desigualdades sociais. E essa mensagem vai retornar, né? Está retornando, e vai incomodar muitos poderosos. Então, quando as verdadeiras boas novas do reino for anunciado, vão abalar as estruturas. Então, hoje, muitas pessoas, né, a igreja tem recebido títulos e honrarias de muitos políticos, de muitas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, com títulos de honras. E o Messias disse: ai de vós quando vos honrarem, né? Quando falarem bem de vós, porque assim fizeram com os falsos profetas. Mas alegrai-vos quando vos perseguirem, dizerem, né, tantas coisas contra vós, porque assim fizeram com os profetas. Então, quando a verdadeira boas novas do reino for anunciada, os poderosos ficarão incomodados, não vão dar título de honrarias para esses, vão perseguir. Mas hoje muitos querem título de cidadão tal, honraria tal, né? Mas assim fizeram, essas honrarias fizeram com os falsos profetas. Bem, então eles perguntam: que faremos, pois? E aí Yohanan, aqui no verso 11, ele vai dizer: respondi-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, 2 mantos, reparta com o que não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Interessante que essa palavra não era só uma palavra para os montes, não era só uma palavra para os ricos, não era só uma palavra para quem tem o guarda-roupa cheio, mas até para aquele que tinha 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Então aqui não era uma palavra apenas para aqueles que se colocavam, né, como poderosos, que tinham muitas vestes, mas se aplicava até mesmo para quem tinha 2 túnicas. Então a palavra de Yohanan foi uma palavra de confrontar a avareza em todo lugar. Ou seja, a gente deve entender que a avareza não está só, muitas vezes, em quem tem muito. Muitas vezes as pessoas, até com pouco, elas são avarentas com o pouco que tem. Então Yohanan aqui vai confrontar Mamon na vida desse povo, né? Aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então aqui os montes sendo rebaixados e os vales sendo aterrados. E aí chegaram também os coletores de impostos. Agora chegou os coletores de impostos. São outros que tratavam agora com dinheiro, com imposto. Eles cobravam imposto. Então eles eram coletores de impostos para receber a Tevilá, a imersão, serem batizados. E perguntaram: Rabi, né, mestre, que faremos nós, né? Que havemos nós de fazer? E Yohanan também não poupa por ser cobrador de impostos, tá? Ele vai responder: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito, ou seja, que o governo exige. Não vai cobrar além disso. Então, aqui ele está combatendo a corrupção. Corrupção. Então estava tendo a corrupção, muita corrupção na época. Muita corrupção na nossa época. E aí ele vai trazer uma palavra de combater a corrupção. Então, não cobre além daquilo que está prescrito, que o governo exige. E Mamon fazia com que eles cobrassem mais para eles lucrarem, ganharem em cima disso. No versículo 14, interrogaram
no também uns soldados. Então alguns dizem, agora ele vai ficar mansinho, vai calar, porque agora são soldados que estão ali perguntando a ele, e nós, que faremos? Mas Yohanan não teve uma mensagem de segunda classe para eles, uma mensagem adulterada para poder agradá-los. Então não importava se fosse monte, ia ser rebaixado. E aí ele diz, a ninguém quereis extorquir coisa alguma. Olha que palavra dura para eles. Então não vai extorquir nada de ninguém, nem deis denúncia falsa. Então muitos davam denúncia falsa para ganhar por fora, né? Para beneficiar aquele que tinha feito acordo, né? E contentai-vos com o vosso salário. Então eles tinham um salário como soldados, porém eles queriam mais, ganhar por fora. E aí eles extorquiam, eles faziam armações, armavam para poder tirar dinheiro. E Yohanan vai confrontar Mamon no meio dos soldados. Yohanan não mudou, né, o seu discurso. O discurso era chamar a Techuvá. E aqui nesses 3 exemplos que ele traz, ele vai confrontar diretamente Mamon. E o Mashiach vai seguir a mesma linha. Ele vai lá no templo, ele vai virar a mesa daqueles cambistas, e ali ele vai dizer que a casa do pai é casa de oração, e eles fizeram daquele lugar covil de ladrões, de salteadores, um esconderijo de ladrões. E não pensem que muito da estrutura que está aí está diferente, não, porque precisa haver esse confronto. É terrível que as pessoas, elas querem confrontar o pecado, né, de corrupção, de avareza, de mamon na vida de políticos. Mas Yohanan que não estava protestando contra Roma. Interessante, né? Ele não estava reclamando do imposto de Roma. Ele estava falando para que o cobrador de imposto cobrasse o que estava especificado, não cobrasse a mais. Então ele vai tratar aqui com o pecado do indivíduo que ia até ele buscar a imersão, techuvá. Então, nós temos que tratar o pecado no nosso meio, na Kehilá, na casa de oração. Então o Messias, em vez de ele confrontar o pecado de Roma, que estava levando riquezas de Israel, os políticos romanos, de Pilatos, ele vai confrontar o roubo, os ladrões, dentro da casa de oração. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus do Shamaim, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós queremos que a nossa terra seja sarada, mas o caminho é nós, o povo que se chama pelo nome do Eterno, não um falso nome, o nome verdadeiro, se humilhar. Não é se exaltar porque conhece o nome, é se humilhar. Então o que está faltando muito é uma atitude humilde. Muitos conhecem o nome e se ensoberbecem. Se humilhar e orar, porque muitos não oram mais, muitos murmuram, não oram. A oração, na verdade, não é oração, é a murmuração. Buscar a minha face, porque muitos estão buscando não a face do Eterno, mas quer buscar as mãos, quer buscar aquilo que ele tem para dar, não a intimidade, a face. Buscar a minha face e fazer techuvá, né? Se converter, retornar,
se converter dos seus maus caminhos, sair dos maus caminhos e retornar para o eterno. Então ele vai ouvir nos chamainhos, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Então essa que tem que ser a nossa atitude. Bem, no verso 15 diz assim: ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de Johanã, se por acaso seria ele o Machia, o ungido, respondeu Johanã a todos dizendo: eu na verdade realizo Tevilá no Miquev Maim, no ajuntamento das águas, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos fará Tevilá, o banho, a imersão, o batismo, na Ruach HaKodesh e em fogo. E aí vai falar novamente da pá, e que a palha seria queimada no fogo. Então a gente vê aqui mais um testemunho sobre isso. Então você vai ver que vai separar o trigo, vai ser colocado no celeiro e a palha vai queimar. Então esse processo de separar é o processo de santidade, né? É o processo de tornar algo kadosh separado. Então ali separou então o grão e o fogo foi queimado, e as palhas foram queimadas no fogo. Então, como é que isso acontecia? Vamos entender um pouco assim, porque algumas pessoas não tiveram muito contato com a questão assim agrícola, de colheita assim desse material. Então, essa atividade aqui de joirar o trigo era feito o seguinte: as pessoas então juntavam ali o trigo e aí pegavam a pá e aqueles garfos batiam na palha, naqueles feixes, para que os grãos soltassem das palhas. Então olha o processo, né? Processo aqui de pancada. Então esse processo aqui não era fácil. Então depois de bater ali no trigo, então a palha se despregava. E então isso aqui fala de um processo também de purificação nas nossas vidas, né? Então tem aquelas pessoas que são como palhas grudadas em nós, que a gente precisa, que o Senhor precisa, né, remover. E às vezes na nossa própria vida também temos palha em nós, que nós precisamos retirar essas palhas. E aí esse trigo ele era batido para que os grãos soltassem, e aí depois entrava o papel da Ruach, do vento. Entrava o papel do vento. Por quê? Porque eles pegavam com essas pás esses grãos, e aí eles jogavam para cima, e muitas vezes com peneiras, com instrumentos, e aí quando jogavam para cima, o vento levava a palha, e aí caía ali a semente. Isso era repetido várias vezes, era passado o vento. Então não era só em um vento só, em uma arua só, que tudo se resolvia. Interessante que quando a gente vai ler Atos, eles receberam a Ruach HaKodesh, e aí depois outra passagem diz: e eles foram cheios. Então outras experiências. É importante, né, esse agir da Ruach HaKodesh em nós para remover as palhas. Então era feito isso. Então o vento vinha, a Ruach, né, levava as palhas, e assim era separado. O grão se tornava kadosh, tornava separado, ia para o celeiro, e as palhas eram queimadas no fogo. Então é atributo da Ruach, né, esse processo de separar, por isso o nome Ruach HaKodesh, né, o espírito de santidade, né, que ele quer trazer para nós a santidade, a separação, a pureza, né. E aí a gente vê que a imersão no fogo, na verdade, é um juízo de destruição. Não se destina aos trigos. Os trigos vão para o celeiro. Quem vai para o fogo, imersão no fogo, são as palhas. Assim, pois, com muitas outras exortações, que é o verso 18,
não foi só aquelas exortações, com muitas outras exortações, advertência, além destas. Anunciava a bessorar ao povo, a boa notícia, a boa nova ao povo. Interessante que muitos hoje querem anunciar não a boa nova, a bessorar, com exortação, com advertência. Quer anunciar a bessorar, a boa nova, com promessinhas, de caixinhas de promessa, com promessinhas para agradar o ego humano, para massagear o ego humano. Então venha que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, que você vai ter aquilo outro. Então, não é as boas novas de Yohanan, né, trazidas por Yohanan, as boas novas de Yahushua, né, são outras boas novas. E aí nesse próximo bloco a gente vai estar falando um pouco sobre isso e concluindo aqui essa experiência aqui de Lucas, falando de Yohanan. Nós estamos em Lucas, capítulo 3, no verso 18, falando ali da imersão, né, que Yohanan fazia, e Yohanan ali acabou de advertir aquelas pessoas que vinham até ele, para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento, quem tivesse 2 túnicas, desse uma que não tem, quem tivesse comida, fizesse o mesmo. Então ele começa a confrontar ali a avareza naquelas pessoas. E aí o verso 18 diz: assim, pois, com muitas outras exortações, não foram só com aquelas, com muitas outras advertências, anunciava a boa nova. Então a boa nova era anunciada com advertência, não era com promessinhas para massagear o ego, de que você vai ganhar isso e tal. Então vejam os tipos de profeta. Yohanan era profeta, João aqui era profeta. E a profecia dele, em que consistia? Chamar o povo ao arrependimento, a techuvá, a repartir aquilo que tinha. Então você que tem 2 túnicas, dê uma que não tem. E muitos profetas que se levantam hoje têm trazido uma mensagem que você que tem 2 túnicas, o Senhor está me revelando que você vai receber mais 2, 4. Você que tem um carro, o Senhor está me dizendo que você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Você que tem uma casa, o Senhor vai dar uma, não sei aonde, na praia, não sei o que, no sítio. Então são revelações de acumular tesouros. Enquanto que a palavra trazida por Yohanan e pelo Messias, né? O Messias disse: não acumuleis tesouros. Não que você não tenha uma provisão, um tesouro, mas não acumuleis tesouros. Então, você que tem 2, reparta com quem não tem. Você que tem comida, faça o mesmo. Então, aqui é uma palavra de exortação, de advertência. Mas muitos hoje querem as boas novas com promessinhas de massagear o ego, né? Para assim atrair mais pessoas. Mas atrair mais pessoas para quê? Para o reino? Não. Para o reino de Elohim? Não. Para o seu reino próprio, né? Para a sua instituição. Mas aqui, então, esse Elohim, esse Senhor, que esses profetas estão aí dizendo que está sendo usado, não é o mesmo Elohim de Yohanan. Porque Elohim é o mesmo, ele não muda. Então as boas novas, ela era anunciada com exortação, com advertência, com um chamado ao arrependimento. E o 19 diz assim: mas o tetrarca Herodes, aí agora é o político, né? Sendo repreendido por ele, então ele também vai repreender a todos. Não é só ao vale, ele vai falar do vale até o monte. Então aqui ele vai falar também com o tetrarca. Só que na questão de Herodes, ele vai entrar aqui na questão com relação ao fato de ele tomar a mulher do irmão e casar com ela, Herodias. Então, mais o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito. Então Yohanan, ele vai confrontar o tetrarca Herodes pelas maldades que ele havia feito e porque ele havia tomado a esposa do irmão, né, o irmão vivo. E a Torá permitia, né, até ordenava que um irmão tomasse a esposa do outro quando o outro morria e não havia deixado descendência. Aí manda
Mas aqui nesse texto, nesse contexto, não. Então aqui era uma falha terrível contra a Torá. E aí ele vai também repreender esse líder por estar nesses pecados. Então, não é pelo fato da pessoa estar numa posição de líder, de político, que a mensagem do reino não vai confrontá-lo. Vai confrontar, sim. Mas veja que Yohanan, ele trazia a palavra para toda, a congregação, para todo o povo que via até ele. Então ele não era hipócrita, ele não apontava para o problema dos políticos e não tratava primeiro entre o povo que vinha até ele. Então é interessante esse entendimento. Então não podemos tratar com relação aos que estão em posições de autoridade, mas não da forma hipócrita. Então é isso que eu quis trazer como um complemento, do que eu tinha dito antes. E acrescentou a todas essas maldades ainda o prender, encarcerar Yohanan. Então ele foi preso. Foi preso porque ele repreendeu o político, a autoridade. E aí ele foi preso. Então não é fácil. A mensagem do reino ela é uma mensagem confrontante. Com o Messias não foi diferente. O Messias vai anunciar as boas novas e ele vai ser morto. Alguns querem deturpar Yohanan e dizer ele foi morto, porém porque estava em desobediência. E o Messias, o Messias foi morto e estava em obediência. Então temos que ter sabedoria, Yohanan estava fazendo o que tinha que fazer, que era aplanar, E no próximo bloco a gente continua. É o texto de Lucas 3, 19, onde diz o seguinte: que o tetrarca Herodes, sendo repreendido por Yohanan por causa de Herodias, sua mulher, quer dizer, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda o de encerrar Yohanan no cárcere. Interessante é que as escrituras narram que antes de Yohanan combater o pecado do governante, ele combateu o pecado do povo, e só depois narra esse combate dele para com o pecado do governante, que era na questão da imoralidade, nas diversas maldades que ele havia feito. Bem, no versículo 21 de Lucas 3 diz assim: quando todo o povo recebeu a tevilá, a imersão, o banho, o batismo de Yohanan, tendo Yahoshua também recebido a imersão, e estando ele a orar, os chamaim se abriram, os chamaim se abriram, o céu se abriu, e a Ruach HaKodesh desceu sobre ele. Então aqui nós temos um outro ponto importante da imersão, que é a questão da oração. Aqui o Messias, que é o nosso modelo a ser seguido, nossa referência, diz assim: estando ele a orar. Então é importante a questão da oração durante a imersão. Então, quando alguém é para ser imerso, é importante que ele esteja ali em oração. Ele não esteja ali preocupado com A, B e C, com aquilo que está ali acontecendo em um lugar, em outro, mas que o foco dele esteja no eterno, esteja em oração. Isso é muito importante. Bem, e aí o que acontece? Estando ele a orar, os chamaim se abriram, e a Ruach HaKodesh desceu sobre ele em forma semelhante como de uma pomba, e ouviu-se dos chamaim, dos céus,
esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ora, Yahushua, ao começar o seu serviço, tinha cerca de 30 anos. Então, como nós já mencionamos aqui, 30 anos era uma idade muito importante profeticamente. Por quê? Essa questão da idade de 30 anos. Em Números 4, verso 3, diz assim: Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Então, a idade em que os Kohanim, os sacerdotes, ministravam ali na tenda da congregação, era dos 30 aos 50 anos. Então, com 30 anos, eles começavam ali a exercer o sacerdócio. E o Messias é o nosso sacerdote da ordem de Melquisedeque. E com 30 anos, então, ele faz ali a Tevilá, a imersão. E é importante a gente saber que os Kohanim, quando eles começavam a exercer o trabalho ali na tenda da congregação, então naquela primeira vez eles também faziam ali uma imersão de consagração, um banho de consagração para trabalhar então na tenda da congregação. Curiosamente, também foi nessa idade que Davi começou a reinar, com 30 anos. Vamos ver isso em 2 de Samuel, capítulo 5, verso 4. Então, 2 de Samuel 5, 4, diz assim: Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Então, 30 anos foi a idade que Davi começou a reinar. E o Mashiach, então, com 30 anos, ele começa ali a declarar: chegado o reino, né? Então, isso é muito importante, que ele começa ali a se revelar com 30 anos. Então, 30 anos, uma data especial. Bem, voltando, né, ao que nós estávamos lendo então em Lucas, conclui no versículo 23 assim, né, que ele começou o seu serviço, tinha cerca de 30 anos. Então isso aqui é muito interessante.